Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila nessa sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13. É um dia, vamos dizer assim, enigmático, 13, sexta-feira 13. Mas, fora todas as superstições, a gente vai levando aqui, vai tocando, um dia de muita confusão por conta desse coronavírus, essa coisa toda. E para nos auxiliar a entender o que está se passando no Brasil e no mundo, o nosso comentarista Fernando Pereira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos os nossos internautas. Sidney hoje de manhã um pouco triste, um pouco irritadiço. Em razão do Isso é normal. Em razão do pronunciamento do presidente de ontem. Todo mundo vai deixar ele falar, não? Mas ele falou triste, eu não vou admitir isso, porque você me conhece muito bem. Programa, eu não sou um homem triste, não sou. Não sou um homem triste. Não sou. Quem convive comigo sabe disso. Eu não sou um homem triste. Eu sou intenso e irritado, sou. Mas não sou um homem triste. Porque se não fosse isso, de eu ser uma pessoa alegre, esse irritadiço que também incomoda os outros, faria eu não ter lugar nenhum. Mas é que as pessoas reclamam, são duras comigo, são carrascos comigo, e eu, como sou um cara alegre, perdoo, deixo pra lá, e está construindo minha personalidade. Então, se não fosse alegre, o ser irritadiço já tinha colocado eu isolado, cara. Talvez até numa clínica de tratamento psiquiátrico. É verdade. Eu concordo com isso. Agora, quando a pessoa é normal, e tem isso como parte do seu temperamento, nós temos aí um que não é totalmente normal, mas eu também não sou pior que ele. Ele é irritadíssimo também, gosta de jogar o verbo e fazer um monte de palhaçada. E é presidente da nação. Como ele chegou a presidente, eu vou insistir. Eu já sei que é o meu temperamento e não vou tentar mudar isso, porque senão tira a minha característica. Agora, o fato que a tristeza me fez um pesar já para sair de casa, são os 30 dias, né? Que infelizmente a religião que minha mãe tanto deu exemplo para mim e me enfiava naquelas quatro paredes, naquela época era dura. A gente entrava de manhã e saía de noite, era uma lavagem cerebral danada. A igreja, hoje tem show, tem quadra de esporte no fundo, mas na minha época não tinha não. Bola era pecado, poxa. Eu sofri ali naquela, mas ela ensinou tanta coisa bonita. A minha religião não faz uma missa de lembrança, né? Eu vivo sozinho nessas horas. Como eu queria ouvir um pastor falar alguma coisa. Olha, 30 dias que a irmã Judite teve entre nós. Porque a morte a parte terrível da morte é tirar uma pessoa que tu ama tanto da nossa convivência. Aí fica só a lembrança, poxa. E eu não posso lembrar disso, não posso chamar ninguém para fazer um culto, uma missa, e se lembrar isso, diz que eu estou aí fazendo idolatria com corpos e não sei o quê. Olha, eu vou te falar, tem coisa que está certo, tem coisa que não acerta nunca, nessa confusão das religiões, Ju. Mas eu vou continuar com a minha crença. Minha mãe será lembrada hoje, e já estou fazendo uma missa para ela desde de manhã. Se missa é aquele momento de louvação e apresentar diante de Deus as suas queixas, a lembrança, eu já estou fazendo desde manhã. Eu estou numa missa hoje de 30º dia. E eu achando que o problema dele era o cancelamento das manifestações de domingo, né? O Sidney vai ter que guardar a bandeirinha, a camisa do Brasil, tudo de volta para o armário. Por que tu acha que eu ia para esse negócio? Eu vou viajar domingo, eu arrumei só o meu pastor, meu Tupi teve aqui, me cobrou um serviço, está 1 ano. Posso continuar o programa? Pode? Não, então tu toca aí. Não, já falei tudo, minha parte. Vai viajar, vai não sei o que e tal. Não vou falar mais nada, pô. Olha aí. Após apelo de Bolsonaro, o movimento é adiado, né, do ato pró-governo aí. Líderes dos principais movimentos que convocaram as manifestações domingo próximo agora, contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, decidiram adiar os atos de rua e fazer mobilizações virtuais na internet e outros tipos de protestos neste domingo. Vamos seguir o pedido do governo federal. Decidimos criar uma hashtag palavra-chave no dia 15 e pedir que todos usem camiseta do Brasil, disse Tomé
Abduch, que é o porta-voz do movimento nas ruas. Bom, vestir camisa verde e amarela pra quê? Se a ideia é não sair nas ruas. A não ser que faça uma livezinha e fica passando pros amigos. É psicológico, né? Só pra a pessoa se sentir em manifestação, né? Psicologicamente, vai colocar a camiseta com a bandeirinha na janela. Olha, ninguém vai sair. Depois de todas as besteiras que o presidente falou em torno desse protesto, desse movimento, acho que agora o pedido de adiamento, de suspensão, foi a coisa mais acertada que ele fez, viu? A gente ainda vai falar aí, mas eu acho que também tem a ver com o problema lá do integrante, né, do governo, tá com o Covid-19. Pode até ser que ele esteja contaminado. E ele também, né? Pois é, ele também. Então, e por conta disso tudo, né, prudentemente, entrou em cadeia nacional para falar um pouco do combate, né, do que o governo anda fazendo para combater aí o coronavírus, mas também citou a manifestação de domingo. Aliás, sobre essa situação do presidente, se não está infectado, a gente tem uma matéria da Alexandra Fiore. A Presidência da República divulgou nota informando que o Serviço Médico da Presidência está adotando as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda a comitiva que esteve nos Estados Unidos. Isso porque o secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, teve confirmação em contraprova de que foi infectado pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro e família, políticos e membros do governo que viajaram para os Estados Unidos fizeram exames nesta quinta-feira para identificar se são portadores do coronavírus. O teste foi feito no Hospital das Forças Armadas e o resultado deve ser divulgado nesta sexta-feira. O secretário de Comunicação está cumprindo as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença, diz a nota. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria ao Rio Grande do Norte e permaneceu na residência oficial do Palácio da Alvorada. Nos últimos dias, o presidente deu declarações em que considerava a crise do coronavírus muito mais uma fantasia e que não era tudo isso propagado pela mídia. Após a declaração da pandemia feita pela OMS, ele disse que outras gripes mataram mais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Olha só, voltando a essa questão do movimento, das entidades que participaram da reunião com a Polícia Militar em São Paulo, segunda-feira, para a organização do ato, o único que afirmou que vai manter a manifestação de rua é o Movimento Conservador Ex-Patriotas do Brasil. Aspas, agora é que vamos mesmo, e vamos com tudo, afirma Anilo Anunciado, que é o representante do grupo. Segundo ele, o coronavírus é uma invenção chinesa. Nós vamos para a Avenida Paulista, isso, coronavírus, é uma coisa que a China está inventando. A nossa ideia é levar até 1 milhão de pessoas às ruas, mas pode ser que esse número seja reduzido por causa disso. O grupo pagou 9 mil de aluguel de um caminhão de som que ficará em frente à Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. É a radicalização, né? Não, se tem um metecapto que fala um negócio desse, você imagina o grau e ainda vai de manifestação que esse cidadão promove, a entidade dele. Vai enfraquecer o movimento, vai estar lá o carro de som. Pode ter 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, pode ter 100 pessoas. Sempre tem gente. Vai sair na foto nos jornais enfraquecendo o movimento. Olha lá, o movimento não tem adesão, embora um grupo que tenha mantido a manifestação. Eu acho que é negativo. E a radicalização, né? Continuando com o discurso de que a doença é uma invenção chinesa. É ridículo isso. Quer dizer, o cidadão é incapaz de dar uma olhada ao redor dele. Não vou dizer nem ao redor do mundo, ao redor dele, para ver a gravidade do problema. E você vê que essa viagem do presidente aos Estados Unidos, fez lá suas reuniões, né? Firmou um convênio com os Estados Unidos. De armamento. Não sabemos que frutos virão, mas uma coisa eles trouxeram na bagagem. Foi o coronavírus. Foi o Covid-19. Inclusive o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, permaneceu nos Estados Unidos, que ele tinha outros compromissos. Após saber do caso do secretário de Comunicação, ele fez as malas e está voltando para o Brasil. Sim. Também para ficar aqui, talvez em isolamento, fazer os testes. Sim, lá também já está. O curioso é que a equipe do presidente cancelou uma viagem que faria à Europa, né? E decidiu manter a dos Estados Unidos. Sim, verdade. É mesmo. É verdade. É mesmo.
me mostrou. Quer dizer, não vamos lá para passar perto da Itália, porque lá está em problema. Não, ia para a Polônia, que só tem um caso. E infelizmente acabaram sendo contaminados, inclusive a equipe do Trump também. A equipe do corre risco lá de ter algum caso. A equipe do Trump, eles não estão em isolamento, mas deveriam, viu? Embora o presidente Trump também esteja aí num discurso de não estou preocupado, pois é. Tivemos um contato superficial. Pois é. Houveram, né? Estiveram juntos e aquilo ali, a contaminação do coronavírus é muito rápida. E algumas medidas foram anunciadas pelo Ministério da Economia, né, para reduzir o impacto da epidemia. Segundo nota do Ministério, as primeiras ações são dedicadas especialmente à parcela da população mais vulnerável à pandemia. Neste momento crítico, aspas, né, mesmo diante do exíguo espaço fiscal, o Ministério da Economia buscará, em conjunto com a Câmara dos Deputados e o Senado, a realocação ágil de recursos orçamentários, para que não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro. Foram anunciadas ainda as seguintes medidas: antecipação do 13º salário. Vai ser paga agora em abril a primeira parcela, né, a primeira metade do 13º de aposentados e pensionistas. Essa parcela, em geral, é paga em julho. Ao todo serão desembolsados 23 bilhões. Além disso, a prova de vida foi suspensa por 120 dias. Né? A medida deve valer até meados de setembro. A lei prevê que todos os anos os beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamento indevido dos benefícios. A comprovação é sempre presencial e pode ser feita em uma agência do INSS, embaixadas, consulados ou na casa de aposentados e pensionistas com dificuldade de locomoção. Pode ser feita também no banco, onde o pensionista recebe, o aposentado recebe o seu benefício. Também o Ministério está tentando reduzir os juros dos empréstimos consignados pelo INSS. O prazo máximo para as operações também será ampliado. O Ministério vai enviar uma proposta para que a margem consignável, o valor máximo do empréstimo com base no benefício, seja ampliada. Preferência tarifária. O Ministério também deve definir, junto ao Ministério da Saúde, lista de produtos médicos hospitalares que terão preferência tarifária. Significa que o Brasil poderá definir impostos de importação mais baixos para esses produtos, de modo a garantir o abastecimento nacional. Prevê também, outra medida, o desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares de forma priorizada. Né? Em outras palavras, cargas desses produtos que chegarão ao Brasil serão processadas com maior rapidez na alfândega para evitar que fiquem retidas, e isso prejudique o atendimento. Tá aí, essas medidas são necessárias. Importantíssimas. Né? No mundo todo, todos os governos estão tomando medidas parecidas, inclusive nos Estados Unidos, se baixaram taxa de juros, liberaram um volume enorme de dinheiro para empréstimo, inclusive para os bancos. E aqui no Brasil não se fazia diferente, né? Porque o comércio exterior nosso está sendo muito impactado, as bolsas de valores, dia após dia. Tirando a terça-feira, que fechou de forma positiva, quarta, quinta-feira, as bolsas têm caído. Ontem deu outro baque, né? Inclusive, novas paralisações da Bolsa. Agora, uma medida importante também, fora o Ministério da Economia, também o Ministério da Saúde, obrigando os planos de saúde a custear os testes de coronavírus, que o plano estava querendo fugir disso, né? Estava exercendo aí uma cláusula que excluía esse tipo de encargo. E o governo, como em vários lugares do mundo, também nos Estados Unidos, enfim, estão obrigando os planos de saúde a amparar o segurado nessa questão do coronavírus. Ô, Silvio Costa, você que gosta muito, a corrida caça-níquel aí promovida por uma empresa de eventos da cidade, que diz que tem um jornal também foi adiada, viu? Olha. Seria agora em maio e foi adiada para 15 de novembro. É a caça-níquel para tomar dinheiro da prefeitura. Mas é com os animaizinhos? Tomar dinheiro de anunciante. É aquela dos animaizinhos? Não, é a corrida. É a corrida. Não é a cachorrada. Os 10 quilômetros. Os 10 quilômetros. É o absurdo de fazer com que o transporte público seja interrompido na cidade. O VLT não funciona nesse dia e os ônibus ficam parados aí 3, 4, 5 horas para que o
os pernas de pau consigam atravessar a cidade. Tudo bem que é um domingo, né? Que normalmente não há grande fluxo de pessoas no transporte público. Você avisar todo mundo que ninguém pode ficar doente nesse dia. Sim. Eu sei que a gente não vai ter como fugir desse assunto, porque até finalmente a Organização Mundial de Saúde admitiu a pandemia. Então, o que mexeu até no mercado econômico, então a gente já sabia que estava pandêmico o problema. Mas o interessante é o interesse do Ministério da Saúde continuar insistindo no isolamento domiciliar. Muito interessante esse aspecto. Então, quem teve convívio com aquele que é colocado como confirmado, tem que pegar todos que com ele tiveram proximidade e colocar em isolamento. Muito interessante. Não é bem em hospital que vai ter a solução disso. Realmente o isolamento domiciliar dá mais conforto até para o próprio paciente e assegura que no hospital, naquela fase de inoculação, não tenha contato com um maior número de pessoas do que se você está em casa e isolado. Muito interessante esse aspecto, que eu não vejo campanha nesse sentido em outros países. É sempre hospital e preocupação em botar dinheiro no hospital e tudo mais. E o segundo aspecto também é a preocupação de localizar quem é o infectado que disseminou aquela confirmação. Então, gera um controle de saúde naquele bairro, naquela cidade. Isso é o Brasil que está fazendo. E o terceiro aspecto é insistir na questão de lavar as mãos. Agora mesmo a Globo News trouxe uma matéria ontem que botaram um produto químico na mão que só vê com luz negra. Mas ele sai com água e sabão. E aí deu para a pessoa lavar a mão. Quando foi passar, aí ensinaram que não é só lavar a mão, o tempo de lavar a mão, até sair tudo, é que é importante. Diz que tem que cantar 2 parabéns. Aí diz que tu mentaliza 2 parabéns e fica esfregando, que não é só lavar a mão. Uma questão também. Porque ele lavou rápido, até no meio dos dedos, tudo como o rapaz falou. Só que não demorou lavando as mãos. Quando passou o leitor de luz negra, rapaz, estava cheio de marca nessa questão do isolamento, que a pessoa vai ficar na sua residência, a não ser que na sua residência, domiciliar. Uma situação grave que demande uma internação. Mas ela vai ficar domiciliarmente. E quem com ela está convivendo, fica também. Se a pessoa for sozinha, como é que nós fazemos essa questão de alimentação? Se a pessoa for sozinha, essas situações é grave, aqui que não estão esgotadas. Não estão. Ela vai ser assistida pelo serviço de saúde? Vão levar alimento, vão acompanhar, vão lá ver se ela está com febre, se ela se piorou, e o idoso, que é se ela está viva. E o idoso, que é o maior número de pesquisas de mortes, ele normalmente está só numa Quem fase vai da vida. custear isso, né? Se tiver equipes, tipo home care, que vão visitar as pessoas isoladas, ou se vai ser só via telefone. Bem lembrado. Essas questões precisam ser ainda discutidas e esgotadas. Discutida. Mas o encaminhamento nosso é bom, do isolamento. Inclusive, ontem teve também pronunciamento do nosso governador, dando aí algumas medidas, né, que estão sendo feitas, como o aumento dos leitos de UTI, né? Ele também está garantindo 1.000 leitos de UTI. Olha. Me parece que são 600 para a capital e 400 para o resto do estado, né? Para as outras localidades do estado, inclusive a Baixada Santista. Então, há casos que vai parar na UTI mesmo. Está havendo um grande movimento, né? Os serviços de saúde nacional, estadual e municipal estão de mãos dadas. Estão funcionando. Que coisa, hein? Eu tinha medo de não funcionar, olha. O Brasil está tendo um movimento que, se a Itália tivesse feito, não estaria na situação. Mas o problema na Itália foi não achar onde começou. Nós demos muita sorte daquele que veio e já caiu no Einstein, e do Einstein para cá o controle tem sido severo. Por conta daqueles brasileiros que estavam em Uru, na China, que tiveram que vir para o Brasil e aqui ficar em quarentena, aquilo que deu start para o Ministério da Saúde se preparar também foi muito interessante. Para a chegada do coronavírus. Foi muito interessante. Tirá-los de lá, que foi até uma composição diplomática, viu? Estava difícil, a China não queria deixar nem sair. No final deu certo e o tipo de isolamento feito, bastante profissional, né? Deu certinho.
E algumas pessoas perguntam, mas não tem casos na África? Não, tem casos sim, já morreu gente lá. Também não tem na Rússia, hein? A grande mídia não divulga porque às vezes não há interesse na Rússia divulgação. Tá zero na Rússia. A Rússia nós não temos conhecimento. Não. Certeza. O governo comunista normalmente acaba escondendo as informações. Mas não por muito tempo. Morreu, vai aparecer na pesquisa. Morreu, aqui não deve ter morrido ninguém ainda. Agora vários eventos estão sendo cancelados. Vocês estão acompanhando, né? A primeira etapa da Fórmula 1 já foi cancelada. Nos Estados Unidos, a NBA suspensa. A Associação Internacional de Tênis suspendeu as competições. Eu cheguei a ter dúvida disso daí, mas eu acho que vários campeonatos sim, né? na Itália suspensos. Enfim. Acho que é necessário mesmo, né? Ou não? Esperemos que não chegue nesse ponto aqui no Brasil. Mas sim, é necessário para evitar aglomeração de pessoas. Né? Aqueles tosse, viu? Eu vim no ônibus, eu ainda estou cuidando do início de gripe que eu peguei. Aqueles tosse, ônibus fechado, ar-condicionado. E deixando bem claro também para os nossos internautas que a ida ao serviço de saúde só deve ser feita se a pessoa estiver tendo algum sintoma. Tosse, febre. Pois é. Sem pode sintoma, ser de gripe, né? Pode ser de gripe, mas não é necessário ir ao serviço de saúde, porque só vai represar o serviço, né? Só vai lotar os postos de saúde. E a partir de segunda-feira vai ser adiantada a vacina da influenza. Isso também vai ser importante. E a Secretaria de Saúde de São Paulo, né, diz que já há transmissão comunitária da doença e projeta para os próximos meses pelo menos 460 mil infectados pelo coronavírus em São Paulo. Não brinca, o Centro de Contingência Estadual prevê ter 1.400.000 leitos de UTI extras para receber os pacientes. Meu Deus. Em São Paulo, essa projeção de 460 mil infectados é muito grande, mas na capital a aglomeração é constante, né? Na capital tu não tem um lugar que tu ande que não tem aglomeração. Tirando a China, mas nós não vemos isso. Mas eu acho que nem na Itália, por exemplo, na Coreia do Sul. Infectados, não chegou esse número ainda. Que número assustador. Não. 460 mil. Meu Deus, que número assustador. Mas eu acho que a partir de todas essas medidas de prevenção, a gente vai ele conseguir reduzir. Todo. Ele está falando do estado todo. Acho que essas medidas preventivas a gente vai conseguir reduzir bastante. Porque aonde tem aglomeração é na capital de São Paulo, não tem jeito. Aonde tu for, tem aglomeração. Um outro aspecto polêmico é que estavam tentando, está em discussão também a antecipação das férias escolares. Mas o problema é o seguinte: como nesse período a maioria das crianças ficam com os avós, e os avós são idosos, meu Deus, aí você acarreta um outro problema. Quer dizer, não se sabe como é que pode fazer isso. E a faixa que corre mais risco de pegar essa doença é de ter uma consequência vital. Talvez o que se possa fazer são períodos intercalados, né, de suspensão das aulas. Talvez isso funcione. Agora, você parar a rede estadual como um todo e a rede municipal, aí põe essa criançada em casa, não tem com quem fica com os velhinhos. Mas os idosos precisam de muitos cuidados, né? Você citou bem, o Ministério da Saúde está muito ciente disso, que os netos, numa situação de férias, eles acabam ficando com os avós, e para evitar o contágio dos avós, eles ficarem numa situação de risco ainda mais severa, eles estão adiando qualquer tipo de posição nesse sentido. Embora em São Paulo, por exemplo, algumas faculdades já tenham suspenso as aulas, mas acho que são situações pontuais. Acho que genericamente ainda não. Esse assunto o mundo falando. Tu não sabe o que aconteceu em Portugal. Lá as aulas estão suspensas e os alunos acham que estão de férias, estão indo para a praia, passear, para a praça, para o parque, e o governo está pensando em tomar medidas mais drásticas de que não é férias. É lei marcial, isolamento, para evitar aglomerações. Quer fazer lei marcial que nem na Itália? Vai ter que ser. Você vê, o mundo inteiro preocupado com isso, e o maluco diz que a China inventou o vírus. Rapaz, tu sabe, foi boa essa declaração desse
desse líder, porque uma salvou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro mandou um recado, o Tomé já suspendeu. E isso comprometeu muito o Bolsonaro, que ele tem influência direta com esse grupo nas ruas. Aí, como o outro manteve que vai, quer dizer que já não podemos culpar o Bolsonaro, que está fazendo também esses agitos de bastidores, né? De outra forma, você vê o pensamento que não é de pequena parcela de bolsomínios. A maioria do bolsomínio é completamente fora da realidade, como esse senhor. Senão não levantava essas questões de brigar com a democracia, porque é ruim, como disse o Churchill essa vez, é o pior, mas não tem melhor. Então brigar para ir para a rua, para fechar Congresso e STF, já é uma manifestação bastante abusada, bastante extremada. Só para tu ter a ideia da extremada, vem aí notícia, que eu vou dar um spoiler, vi uma notícia, é tão extremada essa de ir contra o STF, que o STF já está se preparando. Da maneira mais absurda que eu já vi. Vai suspender esse assunto? Não, deixa o Heraldo cantar essa notícia aí para tu ver. Só para terminar da manifestação, eu estou achando que ele vai manter no domingo a manifestação só por causa dos R$9.000 do carro de som. E tomara que fique ele. Mas tudo bem, ele pode conversar com o pessoal e falar, tudo bem, já pagamos e tal, segura aí. Segura aí. Isso aí é o de menos. Agora, o que vai acontecer é o que vocês falaram mesmo. Vai ter meia dúzia de pessoas e pronto. Né? Movimento isso enfraquecido. Isso caracteriza o movimento. Por vias indiretas salvou o Bolsonaro. Porque até aquele momento que o Tomé aceitou o pedido do presidente, parecia que era ele que estava dirigindo tudo. E que não pode, né? Um presidente estar envolvido com essas coisas, né? Pelo amor de Deus. Ô, Sidney Costa, você está pretendendo casar ainda, não? Sempre, né? Enquanto vivo, eu já vi cada história. Ainda. Eu fico vendo lá agora o Discovery, que eu aumentei o meu número de canal, porque tô nessa deprê, fiz essa loucura aí, nem podia. Aumentei a conta lá da net e botei mais canais. E tem lá um Discovery que faz esse estudo do comportamento humano. Rapaz, outro dia a velhinha de 92 casou com um senhor de 96. Precisa ver que coisa tão linda, rapaz. Mas lá nos Estados Unidos, né? O Sidney está esperando chegar aos 90 para casar. Vai ter um casamento... Não, estou dizendo que não pode se falar que nunca. Quem sou eu? Vai ter um casamento comunitário, mas dessa vez você não vai poder participar pelo seguinte, deveria estar já em união estável, em convivência já há algum tempo, né? A prefeitura está com inscrições abertas para o casamento comunitário. Essas inscrições vão até o dia 31 de março. 31 agora, final do mês. A iniciativa é voltada para os casais que desejam formalizar uma união e não têm condições financeiras para arcar com os custos do cartório e da festa. Segundo a administração municipal, as inscrições estão sendo realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e na Coordenadoria de Políticas para a Mulher, com Mulher, das 9 horas até as 12 e das 14 às 17. Podem participar noivos com renda de até 2 salários mínimos, que vivam em união estável há pelo menos 2 anos ou com filhos em comum. Devem apresentar os documentos, RG, CPF, comprovante de residência em Santos, certidão de nascimento atualizada, expedida pelo menos há 6 meses para os solteiros. E também é necessário informar o nome completo do RG e CPF. Eu nunca entendo aqui por que uma certidão de nascimento tem que ser atualizada. Você não dá só uma vez? Por que é isso? Por conta, se tiver um casamento, vamos supor que o indivíduo casou e está ali omitindo e quer casar novamente. Vai acusar, porque vai estar na certidão de nascimento dele uma averbação de casamento. E aí é um óbice para ele casar novamente. São por essas questões. Quando ele casa... Obrigatoriamente hoje, já os cartórios são comunicados. Então, registro civil, a mesma coisa o óbito. Registrou o óbito, é comunicado no registro de casamento e nascimento que aquela pessoa é falecida, para evitar fraudes. Entendi. É que outras entidades também pedem isso, às vezes, não só para casamento, mas uma certidão de nascimento atualizada. Às vezes pode estar lá constando uma averbação de incapacidade da pessoa, do indivíduo. Bom, havendo filhos em comum, deve ser apresentada a certidão de nascimento. Os inscritos participarão obrigatoriamente de um curso preparatório. Vai ser realizado no dia 20 de junho, na rua Oswaldo Cruz 277, lá no Boqueirão, a partir das 13 horas. A cerimônia será realizada no dia 1º de julho, nos cartórios. E a comemoração
vai ser na mesma data, lá no Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma festona lá para todos os casais. É sempre muito cheio, viu? Muitas pessoas, gente, muitos casais se socorrem desse serviço, né? É importante, porque eu acho que só a taxa de casamento é muito caro, é mais de R$400. Mas para você casar. A parte disso, eu vejo nesses mutirões também a autenticação de um registro civil, que ainda é o mais importante perante o judiciário e órgãos públicos. O casamento ainda é um documento importante para você conseguir regularizar a questão da filiação, de benefícios e tudo mais. Muito mais do que ainda a união estável, até permitida hoje em cartório, mas a certidão de casamento é absoluta para isso. E ajudar esse pessoal a ter essa certidão é interessante. É um mutirão muito interessante também para preservação de direitos. Apesar das garantias, né, que o casal em união estável tem, não é isso que a gente vê. Mais que cônjuge, não é isso que a gente vê quando você precisa chegar no órgão público. A certidão de casamento é imprescindível. Até porque quando você vai se qualificar em muitas situações de cadastro, se você declarar união estável, eles não colocam, eles põem solteiro. Casado é casado, união estável... Não. Muitos perante o judiciário, até preconceito de alguns juízes. Mas perante o judiciário. Também é complicado. Por exemplo, para efeito de benefício previdenciário, se você tiver casado há menos de 2 anos, você não vai ter direito à pensão. O que é um absurdo isso. Não é? E se o casal tiver em união estável há muito mais tempo, vai ter que ser aceito. Né? Ele vai comprovar com documento, com um monte de coisa, com filhos, essa coisa toda. Agora, você imagina um casal que vive em união estável um tempão, decide casar, e aí um dos cônjuges falece, se for buscar o benefício não vai conseguir, porque o casamento foi realizado há menos de 2 anos. Você citou uma coisa importante, o casal tem que guardar cópias aí desse processo do casamento comunitário, para provar que já havia uma união estável e se converteu em casamento, que é uma prática legal, a conversão da união estável em casamento. Muitos vão realizar esse processo, então guardem esses comprovantes. Mas o que vai valer? A data? A da união estável. Porque na própria certidão, possivelmente vai constar que eles viviam em união estável e converteram em casamento civil. Ou então, esses casais, para preservação de direito mesmo, teriam que fazer uma escritura pública, né? E o que é pior, união estável. Geraldo, você está se referindo aí à parte administrativa, quando vai checar documentos. O pior foi a presença do Dr. Lucas aqui ontem, e quando a gente vai para os bastidores, ele dizer que quando chega perante o juiz, união estável e tudo mais, fazem proposta de acordo que tiram 20% do que tinha para receber, porque entende que não discute se está segura a prova da união estável, então aceita 80%. Isso em relação ao INSS, benefício. O próprio juiz negando o direito na sua melhor forma, tira valores que poderia ajudar a pessoa que está ali buscando recursos a ter uma melhor dignidade no que está buscando. Ainda tiram 20% do valor do que está buscando. Não poderia ter nenhum tipo de discriminação. Ela tem direitos iguais. Mas tem, não sei por que tem. É por isso que não se afasta, por mais que se tente, você não consegue afastar essa pecha de que a Justiça Federal, na verdade, é um braço do Executivo. Sim. É difícil mesmo você obter um direito pleno de procedência numa demanda que você leve para a Justiça Federal. Envolvendo a União, principalmente a União. É blindado. E a própria Polícia Federal, né? Também obedece interesses do governo. A própria Polícia Federal. A reforma previdenciária foi muito radical em muitos pontos, né? Por conta de manter, né, a previdência para o futuro. E aí, os casais aí que acabam sendo punidos, né? O cônjuge sobrevivente, os filhos. Então, esses mutirões aí de regularização civil é muito interessante também nesse aspecto de conceder um documento. Muito interessante. Embora a jurisprudência também federal dispare, viu, Heraldo? Tem quem dá, mesmo tendo menos de 2 anos de casamento, tem quem reconhece o casamento como um ato civil indiscutível. Tem juiz assim. É muito difícil a área federal. Temos que um dia trazer o Danilo aqui para atualizar essas questões. Aliás, de falar nisso,
Danilo, terça-feira, começa um seminário gigantesco lá. Ele que é o organizador de Direito de Previdência sobre a reforma lá na Unisanta, viu? Ele saiu da... Ele tá com um espaço lá no Unisanta. Precisamos trazer o Danilo. Ele é professor, né, doutor Danilo Oliveira. Professor da Unisanta. Tá gigante, tá gigante. Tá gigante, o Danilo tá gigante. Mudou o escritório ali. Tiramos várias dúvidas com relação a essas questões previdenciárias. Mudou o escritório pro Ibis Office, ali no canal 3. Tá gigante. Só teve azar, tadinho, mas todos tiveram, né? Que andaram pelas enchentes aí, perdeu o carro, perda total. Bom, o Supremo Tribunal Federal identifica 12 perfis que atuam na disseminação de ofensas e ameaças contra ministros. Vamos ouvir. Técnicos do Supremo Tribunal Federal identificaram 12 perfis em redes sociais que atuam na disseminação de informações de forma padronizada contra ministros da Suprema Corte. Os profissionais apuram por meio de um inquérito ameaças e ofensas feitas aos magistrados. Os técnicos trabalham agora para cruzar informações e tentar localizar financiadores desses perfis que encaminham o mesmo tipo de mensagem, da mesma forma, na mesma periodicidade. Todo o inquérito é mantido em sigilo. Após laudo técnico, foi possível identificar os nomes dos 12 perfis e dos empresários envolvidos. A investigação foi instaurada de ofício pelo STF em março de 2019, sem pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal. Além disso, não foi feita a escolha por sorteio do relator. Nesse caso, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, designou o ministro Alexandre de Moraes para a função. As medidas foram criticadas pelo MPF e no meio jurídico. Um dos pontos questionados é que os suspeitos não têm foro na Suprema Corte, mas sim as vítimas, que são os próprios ministros. O STF, no entanto, alega que o regimento da Corte permite a abertura de investigações para apurar crimes cometidos dentro da instituição. Pela interpretação do STF, como os ministros são a instituição em qualquer lugar que estejam, a abertura do inquérito por conta própria, nesse caso, é legal. O inquérito continua em andamento e sem previsão de conclusão. Autos finalizados até o momento foram enviados para o Ministério Público dar prosseguimento. Reportagem Marquesan Araújo. Todo ditador quer, né? Pois é. Então. Ele investiga, ele denuncia, ele condena. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? É impressionante isso. Olha, Heraldo, ontem aqui... Aí não tem como afastar, às vezes, né? Essas loucuras desse cidadão que quer manter, por exemplo, o protesto pelo fim do Supremo. Porque, poxa... Fazer isso aí... Se o Bolsonaro incentiva as manifestações, ele está tentando contra a democracia. E tal. Pois é. Né? Inclusive criticado pelo próprio presidente do Supremo. Mas ele, dentro de casa, pratica esse tipo de conduta, né? Pois é. Determinou... Não era mais fácil o seu Toffoli faz uma representação para a Procuradoria-Geral... Sim. Não é? Sim. Aí se instaura, seria o caminho correto. Aciona a Polícia Federal, essa coisa. Não, eu investigo, eu denuncio e eu condeno. E tudo sigilosamente. Tudo sigilosamente. Então, ontem eu saí daqui com a sensação que mordia a língua, né? Porque foi contundente a manifestação sua e do Lucas quando eu comecei a revelar algumas posições de alguns juízes que têm sido além do que a gente pode suportar como advogado. Eles perderam a noção de que eles são serventuários, viu? São de uma linha de autoridade alta, mas são serventuários da justiça. Eles não podem fugir de trabalhar, não podem negar trabalhar, não podem negar de comparecer no prédio de trabalho. Não pensa que ele é que nem a gente, que é um profissional privado. Eu falo para minha secretária, não vou hoje, portanto cancela tudo. Eu sou uma pessoa privada, ele não. Ele é um serventuário, mas há muito tempo que eles não agem dessa maneira. Agora, eu saí com a sensação que mordia a língua ontem, você não sabe, eu falo as minhas intensidades, que às vezes são verdadeiras besteiras, porque na hora de uma intensidade você não pensa que você está falando. E depois eu fico até sem dormir. Eu falo, meu Deus, quanta porcaria que eu falei ontem. Olha, ele veio e já me absolveu. Porque a fala mais horrível desse senhor chamado Dias Toffoli foi quando o próprio Ministério Público e esses do meio jurídico, leia-se advogados, apertaram e eles disseram o seguinte, o Supremo tem autonomia de procurar e investigar. E o Supremo sou eu. Olha que barbárie. Nunca ouvi nenhum ministro dizer isso. O Supremo sou eu. Nós somos o Supremo. Imagina, o Supremo é muito maior que seus ministros que estão lá dentro.
Senão não tem essa história da instituição. Porque o ministro passa. Eles agora querem ficar de todo jeito. Precisa arrumar uma compulsória para sair. Mas não foi assim a vida toda não, viu, Fernando? Havia o compromisso até de formar novos ministros. Eles não ficavam a vida inteira, época de Sepúlveda pertence e tudo mais. Eles davam chance para a formação de novos ministros. Agora que eles tomaram conta de poder, e não tem o judiciário como aquele que traz equilíbrio legal para a nação. Eles têm o judiciário como um cargo político. E por isso, a decisão de ficar com o poder a todo custo. Dizer que eu sou o STF, que vai passar, ele vai passar, como tantos passaram. É o que prova o que está acontecendo com o judiciário. Os juízes hoje são o judiciário, é o Estado juiz. Pegaram na acepção do termo radicalmente. O Supremo está se valendo aí de algumas brechas dentro do seu próprio regimento interno para instaurar. O regimento interno não faz lei. É meramente administrativo. E essa imponência de alguns juízes... O regimento interno diz que ele pode sim investigar, mas não contrariar, por exemplo, a parte que é civil... Não pode ser julgado no STF, tem que ir lá para a primeira instância, não é assim. O termo melhor foi dado pelo Heraldo, dessa organização. É procurar a Procuradoria, fazer a manifestação para eles decidir como desenvolveria a investigação. Não ele fazer, investigar e julgar. Essa conduta toda, ela fica protegida pela questão da vitaliciedade, né? O juiz... se acha mas não é instituição, Fernando. Irremovível, né? Ele está ali protegido com esse manto. Agora, tudo tem que estar agora também colocado sob análise da nova lei de abuso de autoridade. Está aí o Ministério Público para avaliar se está havendo ou não algum tipo de excesso do poder, da autoridade nessa prática aí, na instauração. Ultimamente tem excesso no comportamento, na postura e na organização judiciária. Tem excesso. Bom, o Ministério Público alertou inversão de prioridade em Santos. Pouco mais da metade dos 120 milhões, exatos 64 milhões, destinados ao projeto Nova Ponta da Praia, resolveria o problema envolvendo cerca de 11.400 famílias que moram em áreas de risco em Santos. A informação sobre o valor consta do relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, de 2012, né? Primeiro ano dos 8 do governo Paulo Alexandre Barbosa. E é um alerta, né, sobre prioridades de investimentos públicos no município. A Prefeitura aponta outros números. Parte do relatório foi usado na ação civil pública, movida no ano passado, e ainda em trâmite na Justiça pelo Ministério Público Estadual, que aponta inúmeras supostas irregularidades envolvendo o processo que gerou o projeto, destinado a um bairro nobre, em detrimento a outros locais, como os morros, onde centenas de santistas ainda permanecem sob risco. O último temporal matou até agora 8 pessoas. Ao alisar a população da decisão sobre a destinação de 120 milhões em contrapartidas, o município também ofendeu 2 dispositivos do plano diretor. Em vez de injetar o valor num dos bairros mais nobres da cidade, poderia ter optado por direcionar as contrapartidas para atenuar o sofrimento das famílias que vivem em áreas de riscos, escreveram os 4 promotores que assinam a ação. O promotor Adriano Andrade de Souza acrescentou que das dezenas de medidas apontadas pelo IPT para áreas prioritárias, né, houve apenas uma intervenção na Rua 6 do Marapé. Só uma. Meu Deus. Quer dizer, por isso que eu defendo a tese seguinte, que não só o prefeito atual, como os ex-prefeitos, eles deveriam ser responsabilizados civil e penalmente pelas mortes e pelas danos omissões, né, ocorridas aí nas tragédias, não só em Santos, como nos municípios vizinhos aqui da Baixada Santista, porque... Mas você sabe que... Não é tragédia, não é o acaso, é coisa prevista. Não, os locais de risco estão mapeados. É lógico. A Defesa Civil sempre fala isso, a gente sabe onde estão localizadas as casas em situação de risco. Quando a chuva é muito forte, eles vão até os locais para pedir para as pessoas saírem. Ora, se já se sabe onde estão os locais de risco, só que esses locais são feudos políticos. Muito vereador está protegendo aqueles moradores, também não querem que eles saiam porque gera votos. E aí fica essa briga aí, né? Então, quer dizer, a prefeitura poderia fazer alguma coisa para melhorar a situação dessas pessoas, mas por outro lado, alguns políticos impedem que isso ocorra. Agora, que esse valor que está sendo gasto na Ponta da Praia
poderia ter servido para outras obras públicas de muito mais interesse da população. Não tenho dúvida. Isso é inegável, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ontem eu tive que localizar uma empresa de ônibus que me leve até Ilha Comprida e eu fui a pé. Meu caro, aonde tem morro, tem desabamento. E grave, que tirou casas e tudo mais. Aquele perto ali da antiga SMTC, ali, da garagem dos ônibus, arriou todinho ali atrás de umas casas, inclusive as casas estão com proteção. E na rodoviária, a parte do morro foi muito atingida, aquele morro acima do túnel ali. Que morro que é aquele acima do túnel? São Bento, né? Foi muito atingido. Desabou basicamente ali, toda aquela linha de casas veio abaixo. Então esse tipo de planejamento em que melhora o que já está bom, os bairros melhores da cidade, é um planejamento que não olha a cidade como um todo. Não olha a cidade como um todo. Mesmo que não tivessem casas, os desmoronamentos ocorreriam. Porque é uma questão, é muita chuva, acaba mas a tinha terra que mudar o modelo de fica habitação, muito encharcada e aquelas pedras pesadíssimas, aquilo... mas o modelo de habitação, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ler algumas leis. Eu não consigo ler todas, mas algumas me chamou a atenção, fui lendo. A de 2009, o Plano Estadual de Habitação, uma lei perfeita. O dia que tu lê essa lei, os prefeitos não consertam o problema de habitação popular porque não querem. Pensaram em tudo, aonde buscar verba, as entidades envolvidas, todas as entidades do poder público, é uma multidisciplinar a lei, que é realmente, a habitação vai depender de Sabesp, por causa de esgoto e saneamento, que também constrói e destrói, você sabe disso, mal colocado a questão do saneamento, destrói e constrói uma cidade. Muito bem pensada essa lei. No entanto, embora do PSDB, assinada pelo Serra essa lei, nunca se viu praticar 10% do que ali está. Quer dizer, então, aquela coisa da lei que pega e lei que não pega, é a desgraça do nosso país, né? Tem, por outro lado, também a população acaba se colocando nessa situação de risco. Mas claro que elas podem dizer, mas para onde eu vou? Sim. Se o poder público não me dá um caminho, não me fornece uma situação melhor. Possibilidade de uma moradia melhor. Então, projeto tem, é um projeto legal. Essa lei é perfeita. Bom, Cine Costa, você que é santista, de carteirinha, santista, torcedor do Santos, que eu quero dizer, não santista nascido de Santos. Também nasci, né? Também nasci. Vai ter uma nova avaliação de pedido de impeachment do José Carlos Pérez, é isso? Demorou, hein, Heraldo? Mas que sombra, hein? Demorou. Desde o primeiro impeachment dele, a turma que está com esse pensamento não se desestabilizou, pelo contrário, se organizou melhor, mas qual o motivo evitou os erros iniciais que comprometeram o impeachment e acabou favorecendo o Pérez, que ele mostrou a força junto aos filiados. Né? A justificativa agora para o afastamento de toda a diretoria do Pérez é déficit de 2018. O estatuto permite a você, quando não tem a conta aprovada, levar isso ao Conselho e o Conselho pode pedir o impeachment. E ele já está acumulando, é a segunda dele não aprovada. Está acumulando isso daí. Então, dessa vez, parece que... O impedimento decorreria de parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, a CIS, que aponta que a gestão feriu o parágrafo C do artigo 68 do Estatuto do Clube, que fala em não terem sido aprovadas as contas em sua gestão. Em 2018, o Pérez fechou a temporada com déficit de 77 milhões. E se ele tiver a maioria no Conselho... Vai ser só um pouquinho de incômodo, uma dorzinha de cabeça. O comitê de gestão tem, além do Pérez, o vice-presidente Orlando Rolo e mais 7 membros, que, no parecer do CIS, nada existe a comprovar a tipificação de eventuais ilícitos penais. Estão se justificando aí, dizendo que... A coisa estava tão tranquila lá pelos lados da Vila Belmiro, né? Agora mas estavam trabalhando nisso desde o ano passado, viu? Há uma repercussão aí, a boca pequena, ali que também vai parar no Ministério Público dessa vez. Não vai ser só aí a questão estatutária. Também vão levar elementos para uma possível denúncia. Mas já tentaram afastar ele 2 vezes, não foi? Não, uma, né? Uma. Essa é a segunda. E aí... Na primeira, o próprio
associado o absolveu, né, Heraldo? Foi para a urna e manteve ele no cargo. Quem é que o associado de São Paulo, que vieram de ônibus para cá para votar. Mas isso foi na eleição. Não, o impeachment não são só os conselheiros que votam? Não, nesse não. Nesse que havia erros de administração, ele estava querendo levar a série para São Paulo e tudo mais, era erros contra estratégias de manter a rigidez do patrimônio do clube. E aí foram chamados. Só que quem veio votar é o paulistano. E eu também acho que o Santos não vai permanecer até o fim da vida aqui embaixo. Não vai. Vai ter que arrumar um grande lugar em São Paulo, uma grande arena e se juntar aos grandes lá. Mas nesse caso agora, desse novo pedido... Podia pegar aquele patrimônio da burrinha, né? Eu discordo. Eles tinham esse projeto de querer fazer uma arena gigantesca aqui. Mas aqui não vai dar certo, porque o torcedor santista hoje não está mais aqui. Está lá na capital. Quem é que decide agora esse novo pedido? São os agora é o conselho. Agora é o conselho. É só o conselho? É porque é contas, né? É matéria técnica. Mas o Pérez tem dificuldade no conselho, hein? Tem. Por isso que dessa vez eu acho que vai dar chabu. No conselho não vai bem, não. Ele não tem a maioria lá? Não, né? O Marcelo é o presidente e estão brigados desde que dá posse. Quando que tem eleição? Esse ano, né? Esse ano? Não. Final do ano? São 3 anos. Então, porque no Corinthians estamos em ano eleitoral. Lá tem eleições no final do ano. Isso. Eu fui anônimo torcedor. Eu sou santista de nascimento, nasci até na Santa Casa, morei na rua do Quiricaxia toda a minha infância. Nossa, do lado do Tem Tudo ali, da Clemente Pereira, né? Morei do lado do Tem Tudo. Rapaz. Era lá que eu ia buscar as compras, marcava na caderneta. O seu Godinho, olha, puxa vida, meu Deus. Então, mas eu só sou mesmo hoje associado e não mais anônimo torcedor do Santos desde 2016, quando o Filete falou, o quê? Toda essa história e tu não é? Vamos lá, foi lá então e Santista, desde 2016. Não anônimo, sim. Ele me levou e fizemos lá o cadastro, estou pagando R$64 por ano. Sou sócio rei, hein? Sou sócio rei que não existe mais. Porque era sócio rei por causa do Pelé, que tinha um contrato com o Santos. Agora o Pelé... Dá direito a quê? Desconto nos ingressos, ligação por telefone para garantir o ingresso e um monte de desconto nos produtos do Santos, principalmente lá. Cachorro quente? Não, as camisas. A camisa de 200, a camisa oficial do Santos, R$214. Se eu sou sócio rei, eu pago 160. Tem um desconto grande, quase metade. Até a camisa da Portuguesa da Briosa é mais caro que esse 160 aí. Tá vendo? Mas tu não é e o associado vai pagar a mesma coisa? Não, né? Sempre tem um desconto, sempre tem. Bom, quando não ganha, né? O Pérez, a Briosa tá bem aí, tá bem. O Pérez escapa dessa, não? Escapa nada, rapaz. Dessa vez ele tá com as feras, os inimigos da corte. É mesmo? Né? O conselho é aquele que faz a resistência, a oposição. Aí é que tá. Se realmente for aprovado o afastamento dele, é dele e toda a diretoria. Quem que assume? É o presidente do conselho. O Marcelo? É. Não fala baixinho isso. Rapaz. Vai ferver isso aí. Será que ele vai querer? Vai ter tapetão, Heraldo. Tem gente que vai correr para a justiça, tu vai ver. Vai ter tapetão dessa vez. Se judicializar e garante até o final do ano. Pois é. Vai ter. Aí já tem novas eleições. Segura até a eleição e pronto. Vai ter tapetão. Aí perde o objeto. Vai ter tapetão. Vai perder o objeto. Dessa vez vai ter tapetão. É uma pena, porque o clube está indo bem aí no Campeonato Paulista, está indo bem na Libertadores, embora ela ganhou de 6-0, mas ganhou, não importa. Hoje os jogos estão suspensos. Bom, vamos ver, vamos torcer para que a harmonia volte lá ao Santos, porque tem muito santista. Né? Olha, você falou uma palavra Shazam, rapaz. Passou todos eles com problema de contas, isso é eterno no Santos Futebol. Mais desarmonia foi que esse senhor. Até o nem o Alaor, rapaz, trouxe desarmonia, e o Alaor enfrentou todo mundo, tu nem imagina. Não é Alaor. É Laor. Laor. Luiz Álvaro. Laor. Mas já tá pensando no carnaval. Nem o meu amigo Modesto Rola passou incólume lá, viu? Eu tô fora do ar, cara. Hoje é um dia difícil pra mim. Expulsaram o Modesto, né? O Sidney, eu precisava de uma... Escuta. Já tem sucessão, assim? Já tem algumas cabeças? Eu vou te falar. Negócio de religião é um negócio muito sério, até para um bem psicológico.
os crentes vão ter que repensar esse negócio das missas do morto, cara. Eu preciso de uma missa hoje, eu não sei onde eu vou. Nós estamos falando coisa, filho. Eu preciso de uma missa dos 30 dias da minha mãe, cara. Tu vai conseguir. Pelo amor de Deus. Na igreja católica. Eu vou. É a igreja católica. Vou sentar lá na Embaré, uma igreja boa, rapaz. Mas você já tinha que ter pedido. Não é assim. Tu fica lá no Embaré e dá um nome lá na missa. Não, eu preciso desse momento de silêncio. Esse negócio dos crentes gritar muito, cantar alto. Mas isso é uma desgraça. É você, pô. Isso é uma desgraça, cara. Tu precisa de um momento de silêncio, um lugar que tu entre e tu deixa imaginar Deus naquele ambiente, mas numa transcendência, entendeu? Sem grito, cara. É muito grito os crentes, mano. É demais, cara. Aproveita enquanto as igrejas estão abertas. Nós vamos agora para o último final de semana do verão 2019-2020, e a previsão, a meteorologia aponta sol forte. Então, vai da praia domingo. Sábado, domingo. As estações mentem. Tempo bom. Né? As estações mentem. Antes frio ou quente, já dizia o poeta. De qualquer maneira, o inverno recrudesce todas essas preocupações. Coronavírus, gripe. Outono é uma estação bonita, o sol fica muito mais azul. É a estação que te prepara. Querendo ou não, a gente ainda tem um pouco das 4 estações. Tu fica menos intenso, o calor te põe pra rua pra correr, né? O outono é aquela estação que é a mais mentirosa das estações. Até o final de maio é muito quente, junho também é bastante quente aqui. Acabou esse negócio, sabe? Estancar mesmo. Aqueles casacos de pele lá, vão continuar guardados. Os de couro, lembra como sumiu? Lembra como era comum ter casaco de couro? Desapareceram os casacos de couro. Todos guardados, né? Todos guardados. Sidney, até segunda-feira. Até segunda. E não tem pauta cultural? Não, bom apetite não vai pro ar? Precisamos de um bom apetite. Precisamos indicar um restaurante. A gente tem ido em alguns aí, mas não estamos ainda com a cartilha da nota ainda. Não tem um restaurante para indicar para esse fim de semana? Não. Eu não fora do ar eu te indico. Que um bom restaurante. Fernando Pereira, também obrigado aí pela tua participação. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Até semana que vem. Tá certo, então. Fica a programação da Rádio da Vila até segunda-feira. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.